Eu acho que eu estou ao vivo. Chegamos aqui de novo. Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo! Estamos ao vivo novamente aqui, de novo, redundantemente, falando com você nessa manhã de sexta-feira, sobre mais um capítulo aqui dessa conversa, desse bate-papo legal com você, né? De a quem nós temos dado ouvidos, né? Quem nós temos dado ouvidos, né? Bem, creators, vocês estão bom? Daqui a pouco vocês comentam aí o que vocês acharam aí dessa nova linguagem de falar aí com o público. Gostaria, antes de começar aqui a nossa live da sexta-feira, essa live de um dia ensolarado, estamos aqui no quintal aqui do projeto aqui, esse novo projeto que o Senhor tem nos dado nas mãos, projeto esse de comunicar o Evangelho a toda criatura, né? Em parceria aí com o nosso amigo pastor Ed, apóstolo Washington Arruda, né? Estamos aí no corre para fazer com que o Evangelho seja propagado aí da melhor forma possível, com esses projetos de missões. Acompanhem aí, em breve a gente vai estar soltando alguns comunicados, falando um pouco mais para vocês sobre o que o Senhor tem feito aí nas igrejas, tem feito aí através das ONGs missionárias, né, dos projetos missionários, e gostaríamos muito que vocês acompanhassem, né, todo o processo do que está acontecendo aí pelas cidades, né, pelo mundo afora, como que o Evangelho tem sido pregado pelos nossos irmãos na fé. E é muito bom que você acompanhe, né, tudo que a gente tem tentado fazer aí para que Mateus 24:14 se cumpra, né? As palavras de Jesus Cristo falando ali que quando o Evangelho do Reino for pregado a toda a criatura, então virá o fim. Então, queremos contribuir para que isso aconteça e temos feito aí várias parcerias, né? Falando com vários homens de fé como nós, e graças a Deus aí algumas coisas estão saindo do papel. E quero nesse momento também estar agradecendo aqui, antes de começar o nosso assunto, a todos aqueles que contribuem, né, para o nosso projeto acontecer, né? E um desses contribuintes é o Fábio Capoteiro, meu pai, qual tenho muito prazer de estar sempre falando aqui, né, sobre o seu projeto lá em Maricá, ali próximo à garagem da Amparo, no centro de Maricá. Você que quer estofar o seu carro, você que quer fazer toda a parte de estofamento, seja lateral, seja teto, seja carpete, Fábio Capoteiro ali no centro de Maricá, próximo à garagem da Amparo, né? Você vai subir aquele morrão, vai descer aquele morrão, vai chegar antes do Barueri e tá lá, ele lá, tá a plaquinha dele lá, Fábio Capoteiro, né? E você vai estar estofando o seu carro. Olha quem chegou aqui, ó, Projeto Vencer. Seja bem-vindo, povo do Projeto Vencer. Vamos vencer juntos. É isso aí. Também tem a minha irmã, né, que também contribui bastante aqui com a gente, né? A Stephanie também, que é dali de Maricá, né? E ela tá sempre ajudando aqui de alguma forma, tá sempre dando apoio, falando com a gente aqui, conversando bastante. E quero mandar um abraço para ela e indicar você, né, que queira aí fazer uma estética na sua sobrancelha. Não é o meu caso, vocês já perceberam que eu tenho uma taturana agarrada aqui, né, gente? Olha só que loucura. Eu e o David, nós não se ligamos muito nesse negócio de estética de sobrancelha, não. Mas você que gosta, você que precisa, vai lá, em Maricá, centro de Maricá, espaço 43, Stephanie, né, esteticista de sobrancelhas. Ela vai te dar uma moral aí e vai tirar essa taturana de cima da sua cara aí. Brincadeira à parte. Olha quem chegou aqui, Edilma, irmã Edilma, Deus te abençoe, irmã. Pastor Marcos José, cadê você, crente? Oh, meu Deus! Quem chegou aqui, ó, Pastor Marcos José, seja bem-vindo, meu querido, né? Estivemos ali na quarta-feira, falando um pouquinho de Jesus para os nossos irmãos na fé ali, né, na Assembleia de Deus Libertos por Cristo, né, um povo muito alegre, povo muito crente, gosta muito da palavra de Deus, né, nossos irmãos da Assembleia de Deus Libertos por Cristo, né, e estávamos falando um pouco ali sobre essa questão, né, que nós amamos tanto, né, que é pregar o Evangelho a toda criatura,
né? E hoje, nesse bate-papo que a gente está aqui, né? Vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de irmos para esse bate-papo maneiríssimo, que eu gosto muito de estar aqui com vocês falando, né, sobre isso, a quem nós temos dado ouvidos, eu quero estar também fazendo um agradecimento aqui ao nosso irmão, nosso amigo, né, o Marcelo da DHR, né, Gestão Integrada, que presta serviço, né, de atendimento, de consultoria, né, a empresas que são do ramo de óleo e gás. Né? Ele prepara equipes, ele prepara, né, o ambiente para que tudo aconteça da melhor forma possível. Ele é qualificado em vários ISOs, né? A empresa dele é uma empresa muito séria e tem ajudado o nosso ministério. Eu quero agradecer ao meu irmão Marcelo, um beijo, que juntos possamos aí atender e fazer muito nessa área aí que você atua. Deus abençoe. Fabielle Barcelos, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Pastor Marcos José, quero agradecer também, que tem apoiado muito também o nosso ministério aí, né? Mais um agradecimento, além de ser um grande amigo, é um grande apoiador também do nosso ministério. Fizemos ali um projeto ali muito legal, né? Na Igreja Libertos por Cristo, né? Ali em Niterói, no Ingá, mais precisamente falando. E lá nós falamos sobre evangelismo, né? Evangelismo de rua, sair à igreja das quatro paredes e fazer um projeto, né? De buscar a centésima ovelha, de fazer, né, aquilo que Jesus pediu para que, com tanto carinho, né? Jesus falou para a gente com tanto carinho: vai lá, ide, busque lá que os meus filhinhos, vai todo mundo, procura em todos os lugares para trazer para o meu reino. Vamos lá, vamos buscar, né? Tem uma parábola que eu gosto muito que Jesus conta, né? Que o rei um dia pediu para chamar os deles desprezaram. E de repente ele percebeu que tinha muito espaço na festa que ele preparou. Ele falou: ó, vai pelos becos, vai pelos valados, busca em todos os lugares e enche que aqui o banquete está farto, né? Então, assim, vamos nos preparar para essa grande festa que o Senhor tem preparado para nós, né? Desde o dia da sua partida, que vai ser esse grande banquete que o Senhor tem preparado lá nas bodas do Cordeiro, ó. Isso é maneiríssimo. Nós que crente gosta de comer, vai ser maravilhoso. Brincadeira à parte, né? Quero mandar aqui esse grande beijo para o pastor Marcos José e todos os nossos irmãos lá da Libertos por Cristo no Ingá. Você que é aí das proximidades, quiser ir congregar em algum lugar, eu te convido e faço esse convite, faço essa convocação. Vamos nos encaminhar ali para a Igreja Libertos por Cristo, que sem dúvida, libertação, palavra de Deus, cura, salvação tem ali naquela igreja, porque nós já caminhamos juntos e percebemos a seriedade dos nossos amigos ali. Deus abençoe a todos da Libertos por Cristo. Um beijo. E vamos ao nosso assunto, né? Nosso assunto de hoje, né, tem a ver com os reis de Israel, né? Ontem falamos um pouco sobre Saul e Davi, né? O quanto que Saul obedeceu ao Senhor, o quanto que Davi obedeceu ao Senhor e o quanto que os dois, né, tiveram do Senhor por conta disso. Ontem falei um pouco de Saul e de Davi, o resultado da obediência de Davi e o resultado da desobediência de Saul, né? Ambos tinham a mesma categoria, ambos tinham o mesmo trono, ambos governavam a mesma nação, mas os dois foram para caminhos diferentes, né? Então, esse ir por caminhos diferentes determinou o destino de um e o de outro, né? E se você tem hoje, né, a Bíblia relatando ali que Davi foi segundo o coração de Deus, foi porque um dia Davi percebeu que não existia outro caminho senão dar ouvidos e atender ao chamado e à voz e os comandos do nosso Criador, né? Então, aprendemos muito com Davi e aprendemos muito com Saul também, mesmo que ele tenha errado tanto, né? Nós aprendemos que se eu sou um líder, eu sou um líder, eu sou aquele que sou chamado para reger um lugar, uma nação, um rebanho, seja lá o que for, qualquer tipo de liderança, né?
e eu quero fazer pelo meu entendimento, pelos meus conceitos, ou por conta de alguém estar falando aqui externamente, ou até mesmo aquele povo que me colocou naquele lugar ali, quando eu faço isso, quando eu entro naquele lugar que é o lugar de Deus, a colheita não é boa, a colheita é perigosa, a colheita é complicada, né? E geralmente temos problemas, né? Saul foi a prova viva disso. Como também aqueles que obedecem, respeitam a voz do Criador, entendem que o melhor caminho para se buscar, a melhor decisão a se tomar é a decisão daquele que me criou, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece tudo, aquele que faz acontecer tudo pela sua palavra. Então, o caminho que Davi decidiu percorrer foi um caminho de excelência, né? Tanto que o próprio Deus, né, através do profeta, vai falar que o tabernáculo que ele vai querer restaurar no final dos tempos é o tabernáculo de Davi. Olha só que interessante. Onde havia uma verdadeira adoração, onde não havia nenhum tipo de protocolo, onde não havia nenhum tipo de restrição, né? A nível de adoração ao nosso Deus, a nível de respeito, a nível de querer estar na presença do Senhor, né? E todas as nações da terra tinham liberdade de se chegar até o tabernáculo que Davi preparou para o Senhor, né? Que já foi uma sombra daquilo que Jesus vinha apresentar mais à frente. Olha que legal, né? Mas só que assim como Davi e Saul, outros reis começaram a surgir, né? E esses homens, líderes que foram levantados pelo povo, né, ao contraponto daquela liderança que Deus tinha estabelecido, né, através de Moisés, através de Josué, através de outros juízes e através de Samuel, né, que foi o último ali que foi levantado pelo Senhor para gerir e guiar o povo, né? Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar aqui nesse emaranhado de lives é que o Senhor, ele levantou esses homens e os homens, o povo estava insatisfeito com coisa que eles nem sabiam que era, porque a gente percebe lá no texto de Samuel que Samuel indaga, né? Mas, poxa, não falta nada para esse povo, tá? Eles têm de tudo, tá? Olá, Carol, chegando Carol Barral 1. Seja bem-vinda, Carol. Deus te abençoe. Rede Paula, seja bem-vinda também. Deus abençoe. O Saul, né? Ele foi levantado pelo povo, né? Porque por conta de uma insatisfação daquele povo, né? Com a ideia dos filhos de Samuel, né, entrarem e regerem aquela nação. Mas só que eles... O que eu acho interessante, né, que é bom a gente sempre voltar nesse raciocínio. O povo, ele queria substituir a liderança de Samuel, que era um homem que dava ouvidos à voz do Senhor, fazia totalmente o contrário do sacerdote Eli, né? Mas o povo, por conta de um trauma com os filhos do sacerdote Eli, vão indagar Samuel em relação aos filhos dele e o porquê deles entrarem como regentes da nação depois dele, né? Mas a contraponto eles querem sanar um erro com outro erro, né? Que era colocar um homem com as mesmas funções divinas, assim como os homens faziam nos outros povos, para reger o povo de Israel naquela situação ali, né? Assim como os outros povos eram regidos por reis, né? E você percebe que é exatamente uma proposta do povo para Samuel, né? Eu só estou fazendo essa recapitulação aqui porque eu acredito que seja importante a gente perceber isso. O povo pede um rei, porque a gente está falando de reis aqui, então é bom a gente dar uma ressaltada nisso. Eles pedem reis porque eles tinham inveja dos outros povos e porque eles não queriam que acontecesse aquilo que aconteceu com os filhos de Eli, né, com Samuel. Mas só que
ao invés deles pedirem para Deus levantar esse novo líder, eles pediram para Samuel colocar para eles um rei, assim como os outros povos tinham reis, né? E você já vê de cara que foi uma decisão muito ruim, né? E você só vai perceber, né, mais à frente que a linhagem de reis vai dar um pouquinho certo, mais certo do que o normal, porque Deus escolhe o outro rei que vai entrar, que é o caso de Davi, né? Que era segundo o coração dele, né? Mas só que você vai perceber que depois vai começar de novo essa linha sucessória, né? Logo depois de Davi, logo depois de Saul e de Davi, vem Salomão, né? E Salomão, ele começou o seu reinado muito bem, né? Mas só que eu quero fazer um paralelo aqui é entre ele e seu filho, né? O Roboão, que vai assumir logo depois dele, né? Davi era segundo o coração de Deus, era um homem muito respeitado por Deus, porque era aquele que, mesmo depois de cometer algum tipo de erro, ele se colocava aos pés do Senhor, ele despia da sua veste, ele tirava a sua coroa, né? Ele se ajoelhava, se vestia de saco, jogava jogava cinzas por cima do seu corpo e se humilhava na presença de Deus, reconhecendo que sem Deus ele não era nada, e aquela decisão foi uma decisão totalmente equivocada, que ele não faria mais aquela decisão ali errada, né? Então ele era... Olá, Maria Lúcia Muniz, Deus te abençoe. De pronto, Davi, ele chegava diante do Senhor e se arrependia, né? Mas só que quem o sucedeu foi seu filho Salomão, né? Salomão acertou muito no início, né? Ele ouviu os conselhos do pai, ele entrou na presença do Senhor, e não entrou na presença do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele entrou na presença do Senhor para pedir sabedoria, para gerir aquela população, para gerir aquele povo, e foi isso que o Senhor deu, e muito mais, porque ele pediu ao Senhor a sabedoria, né? Bom dia, Maria Lúcia, Deus te abençoe. Ele pediu essa sabedoria ao Senhor, né? Ele pediu a sabedoria para gerir. Ele não quis a sabedoria humana, ele não quis o conselho de homens, ele não quis o conselho do povo, ele não quis o conselho de uma junta de sábios e de idosos, pessoas, né? Conselheiros ali. O conselho, o maior de todos os conselhos que Salomão pediu foi a sabedoria do Senhor. Ele chegou: Deus, eu quero gerir esse povo, eu preciso da sua sabedoria, né? E você vai ver ali em Provérbios 8, Salomão fazendo uma descrição muito linda da sabedoria que ele recebeu, né? Infelizmente, nós sabemos que Salomão, né, conforme ele foi se tornando um homem proeminente, ele foi se tornando um homem muito rico, foi se tornando, ele geriu muito bem tudo aquilo que o Davi fez, né? E se tornou o homem mais sábio de toda a terra. E ele começou a receber reconhecimentos, começou a receber glórias, ele começou a ser visitado por outros reis, para que eles distribuísse, né, ou falasse um pouco daquilo que Deus tinha dado para ele, que era aquela sabedoria maravilhosa, né? Jesus testemunha sobre Salomão: não houve homem tão sábio como Salomão na terra, né? O próprio Jesus fala sobre Salomão, né? Com toda a sua sabedoria, não se vestiu como um desses líderes aqui. Jesus fala sobre isso ali, né, num de seus sermãos. Mas você vai perceber que conforme essas coisas começam a acontecer com Salomão, ele não continua uma rotina, né, de uma rotina de comunhão com esse Deus. Ele mesmo construindo o templo, mesmo ele construindo um lugar de adoração para Deus, mesmo ele construindo um lugar onde o Senhor, a presença do Senhor desceu com um peso tão grande que ninguém conseguia ficar de pé, ele não fez daquele lugar ali, assim como o seu pai Davi tinha arquitetado. O pai dele,
o Davi, ele queria um lugar para o Senhor para que ele não saísse dali. Ele queria estar num lugar onde a presença do Senhor estivesse, porque ele amava a presença do Senhor, né? Opa, legal. Então, olha ele aí, ó. O cabeçudo. Rapaz, quando entra eu e o David na mesma tela, a tela não comporta, vocês já perceberam? Nossa, minha jaca é gigante. Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Voltando. O Salomão, ele foi muito sábio para fazer tudo que o pai dele orientou, né? Foi muito sábio para entrar na presença de Deus e pedir sabedoria para fazer a gestão de toda a nação, tanto que houve muita repercussão da sabedoria de Salomão por toda a terra. Porém, quando se tratou de se manter na presença de Deus, dar ouvidos à voz do Senhor, o tempo todo, full time, até o final da sua vida, ele preferiu entrar, né, se entregar às paixões da vida, né, se entregar às paixões das mulheres. Ele teve muitas mulheres, muitas concubinas, e por dar ouvido a essas mulheres, ele começou a criar altares para outros deuses, entende? Ao contraponto do que ele deveria ter feito, né? Mesmo tendo toda aquela sabedoria, todo aquele reconhecimento da sabedoria que ele tinha, ele se perdeu no meio do caminho quando ele começou a se envolver, né, com as mulheres que ele tinha, a ponto de erguer outros altares na vida dele, né? Então, assim, e isso custou muito caro para a nação de Israel a longo prazo, porque você vai ver que o filho dele não tem uma referência muito boa do pai, porque se ele tivesse uma referência, assim como Davi tinha uma vida de relacionamento com Deus, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi queria construir um lugar de adoração onde ele não queria sair daquele lugar de adoração, né? Salomão já não fez assim como o pai dele, não fez como Davi fez, né? De querer com todo o coração, de ter um lugar de adoração, de não só ter esse lugar de adoração, mas permanecer ali a ponto de não abrir espaço para nenhum outro desejo, nada preenchia mais o coração de Davi do que a presença de Deus. Não foi assim com Salomão. Mesmo ele tendo visto o peso da glória de Deus, mesmo ele tendo recebido toda a sabedoria terrena, a partir da sabedoria de Deus, ele se afastou do Senhor, porque ele começou a se entregar, né, aos desejos dessa vida, aos prazeres da carne, né, e começou a dar ouvidos às suas mulheres, né, que era em relação a criar outros altares, começou a erguer outros altares para outros deuses, começou a se afastar do Senhor. Olá, Israel! Cantor Israel, nosso amigo de longas datas aí, Deus abençoe, meu amigo, que o Senhor abençoe sua vida, seu ministério, né? O pastor Israel, ele tem canções muito bonitas, vocês podem tá conferindo aí, tá entrando aqui na nossa live, é um grande prazer, e toda vez que você quiser aí conferir, quiser ouvir uma música de qualidade, vai aí no canal do nosso amigo Israel, né? Israel Costa, aqui no Instagram mesmo, você já vai ter um acesso aí muito legal a tudo que o nosso amigo e nosso irmão tem feito aí, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, um beijo para você, meu irmão, Deus te abençoe. Então, falando aqui, olá, Maria Lúcia Muniz, Deus te abençoe também, minha irmã. Deus, né, dá sabedoria para Salomão, mas essa sabedoria não foi para ele o suficiente para ele ter a maior de todas as percepções, né, que era a percepção que seu pai Davi tinha de Deus, né, o relacionamento que Davi tinha com Deus. Ele não entendeu que todos os seus prazeres, todas as suas forças, tudo que ele tinha, tudo que ele precisava, se resumia à presença de Deus na vida dele, né?
Mesmo que você vai ver em Provérbios, né, de Salomão, muitas palavras de sabedoria, em Eclesiastes e, né, Cantares, muita sabedoria, muitas palavras de ânimo, muita palavra de direcionamento, mas Salomão, ele só vai reconhecer muito tempo depois, quase que no final da vida, que tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele ergueu, tudo aquilo que foi longe de Deus foi vaidade. Vaidade de vaidade, né? E o que eu peço para você nesse bate-papo que a gente está tendo aqui é que tudo que o Senhor te der, se Ele te der muita sabedoria, te der muita riqueza, meu irmão. Se Deus ele te der todas as coisas dessa vida, todas as coisas dessa terra, que você tenha a maior de todas as sabedorias, que é que você sem Deus é nada. Assim, parece um pouco ofensivo, né? Mas não é ofensivo, porque quando nós nos afastamos da fonte da vida, quando nós começamos a buscar em outras situações satisfação que não em Deus, nós podemos ter uma vida tão complicada quanto a de Salomão. Que Salomão, olha só, ele se entregou aos prazeres e teve que... Foi por conta de se entregar a esses prazeres, ele ergueu altares a outros deuses e desagradou muito o nosso Senhor, né? E só foi reconhecer praticamente no final da vida que tudo aquilo ali era vaidade. Você vai passar uma vida inteira, né, se afastando do Senhor, buscando outras coisas que não Deus, para entender que tudo isso no final da vida é vaidade, né? Uma pergunta que eu fiz uma vez numa conversa com meus amigos, meus pais, né, foi que se você compra uma casa hoje, você compra um carro, né? Você compra qualquer tipo de propriedade e deixa de pagar os impostos desse carro, dessa casa, né, ou dessa propriedade, seja lá qual for. De fato, aquilo ali é seu? Eu sempre faço essa pergunta porque isso me faz perceber que tudo que nós temos nessa vida carnal aqui é uma grande ilusão. E você se torna escravo dessa grande ilusão a partir do momento que você troca a sua vida, troca o seu relacionamento com Deus por isso. Você busca aquilo incessantemente, eu quero ter minha casa, coisa e tal, e a contraponto disso você se afasta de Deus. Será que isso não é um ídolo na sua vida, assim como Salomão ergueu ídolos ali para as mulheres? Será que essa busca incessante por carro, status, né, a contraponto de um bom relacionamento com Deus, assim como Davi tinha, será que isso aí você não está cometendo o mesmo erro de Salomão? Né? E esse erro de Salomão, por isso que eu falei que o paralelo hoje seria entre ele e o filho dele, porque o que ele recebeu do pai, ele não repassou para o filho. Roboão, assim quando ele morre, o Salomão morre e recebe o reinado, ele não vai buscar o conselho de Deus. Sabe de quem que o Roboão vai buscar conselho? Dos idosos, né? Dos sábios daquela época ali, dos grandes senhores, né? Aqueles grandes, o pessoal chama de conselheiros, né? Os conselheiros do pai dele. Por que ele não entendeu? Eu acredito que Salomão talvez não tenha passado essa informação para ele. A gente sabe porque está escrito na Bíblia, né? Mas por que ele foi lá, aqueles homens mais velhos, e foi pedir conselho para eles, ao contrário do que o pai dele tinha feito, Salomão? Será que Salomão não ensinou isso para o Roboão? Eu creio que não, porque você percebe que a vida inteira, depois dos seus primeiros anos ali como rei de Israel, Salomão não tem tanto contato assim com Deus, né? E certamente ele não repassava essa ideia para os filhos, a ponto de você ver Salomão construindo altares para outros deuses, né? Então, olha que cuidado que nós devemos ter, né, em relação às nossas crianças, nossos filhos. Será que nós temos passado, né, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão à nossa volta, essa noção de que o nosso maior prazer está em Deus, que o nosso maior entendimento, que toda a sabedoria do universo estão concentradas no nosso Criador? É uma pergunta que eu faço para vocês, que é um bate-papo. Se você quiser também comentar aqui o que você acha sobre o que eu estou falando, se você concorda ou não, pode falar também,
né? Mas o que eu percebo no paralelo entre Salomão e Roboão é exatamente isso. Ele, no começo da sua vida ministerial ali como rei, ele pediu a sabedoria a Deus, e no final da vida você não vê esse reconhecimento de Salomão, dessa sabedoria que ele recebeu. Se ele tivesse reconhecido, ele tinha repassado isso para o filho dele. E você percebe de cara que assim que Roboão entra, ele vai pedir conselho para os mais velhos. Não aceita o conselho dos mais velhos e vai pedir conselho para os amigos. Pior ainda, que não tinha experiência nenhuma de vida, né? E isso, pedir conselho para homens, pedir conselho, seja lá para quem for, a contraponto do conselho de Deus, provocou uma grande divisão no povo de Israel. O povo de Israel rachou. Por quê? Eles perderam o contato com o Criador por causa de um erro de Salomão. Era um homem tão sábio, mas não teve a sabedoria suficiente para não dar ouvidos à voz das mulheres, a não dar ouvidos à voz de algumas outras pessoas que estavam à sua volta. Entende? Não teve essa sabedoria de se manter na presença do Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria. Tudo que ele tinha de sábio, tudo que ele tinha de melhor, foi o Senhor que concedeu para ele, e foi gratuito. Um dia ele recebeu do pai dele a orientação de que ele deveria construir um templo para o Senhor, para adorar o Senhor, mas só que em um dado momento ele se perdeu. Ele começou a dar ouvidos às mulheres, aos prazeres dessa vida. E quando ele começa a dar ouvidos a esses prazeres dessa vida, ele se perde, se afasta do Senhor a ponto de não conseguir nem aconselhar os filhos. Olha que loucura, olha que complicado. E o próximo rei de Israel seria um cara que dividiria toda Israel, porque não foi pedir ao Senhor a sabedoria que o pai dele tinha pedido. Entende? Foi pedir conselho para um homem mais velho, foi pedir conselho para amigos, mas você não vê Roboão em momento algum pedindo um conselho a Deus, pedindo sabedoria assim como o pai dele tinha pedido. Olha que complicado, né? E a consequência, né, de uma vida sem dar ouvidos à voz do Criador, tanto Salomão no final da vida quanto Roboão no começo do seu reinado ali, no começo da sua vida ministerial, ambos pecaram, ambos erraram muito, né? Tanto que custou para Israel a divisão do povo. E essa divisão foi categórica, foi horrível, foi muito ruim. Voltou aquela problemática que existia em Israel, né? Assim como era na época dos juízes. Os povos vizinhos os subjugavam porque eles não tinham um contato com o Criador. Eles não tinham prazer, assim como Davi tinha prazer de estar na presença do Senhor. Davi declarou que não havia lugar melhor do que a presença de Deus, a casa do Senhor. Ele tinha prazer de estar na presença do Senhor, ele tinha prazer de pedir ao Senhor conselho sobre o que ele deveria fazer, né? Agora você vê Salomão começando com essa noção, mas não leva adiante, e começa a dar ouvidos a outras vozes externas, né? Isso é um grande perigo, né? É um grande perigo. Nos afastar do Senhor é um grande perigo. E é tão perigoso que você vai ver no desenvolver da história de Israel, dos outros reis, né, que já foi um grande erro de Israel pedir um homem que os governasse, né? E esse homem que estava guiando eles não eram, geralmente quando eles não eram guiados pelo Senhor, trazia um prejuízo enorme para a nação. Roboão foi um desses, que dividiu a nação de uma forma que foi muito complicada para Israel. E o reinado de Israel, na época de Roboão, foi um reinado horrível. Ele já começou declarando que o dedo mindinho dele era mais grosso do que a cintura do pai dele, né? Isso se tratando, né, de severidade, né, de cobrança de impostos. Ele se tornou um cara totalmente injusto. Se meu pai ele cobrava esse imposto do templo aqui, eu vou cobrar ainda mais. Então ele se tornou um cara muito rude, um cara muito áspero, um cara muito materialista, né? Exatamente por conta disso, porque ele se afastou da presença do nosso Criador e foi fazer, né, aquilo
que a gente não quer que você faça, meu amigo que está me ouvindo aqui agora, nesse momento. O que eu quero, a gente precisa que você faça é se volte para o Senhor. Faça como o rei Davi, faça como Samuel, faça como os grandes homens da Bíblia, que se colocaram diante do Senhor, deram ouvidos à voz do Senhor, né? E eu quero encerrar essa live aqui, né, falando sobre isso, né? Não vá buscar primeiramente conselho de pessoas, de amigos mais velhos, não. São um ser humano igual a você. O primeiro conselho que você tem que ouvir é buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, é uma promessa. Quando você busca em Deus, quando você busca do Senhor, e ele falou, vem, pede para mim sabedoria que eu te dou liberalmente. Salomão fez isso, recebeu isso, mas não conseguiu passar isso adiante. E nós vemos um prejuízo muito grande para a nação de Israel, exatamente porque o homem que foi considerado o homem mais sábio da Bíblia não teve sabedoria bastante para se manter como sábio. Olha que loucura, que problema, né? Que palavra abençoada, cheia de sabedoria. Que isso. Irmã Rede Paula, obrigado aí, tá? Deus te abençoe. Vocês nossos amigos que nos acompanham aqui, são maravilhosos. Mas a sabedoria maior, irmã Rê, é essa, que nós nos encontremos com o Senhor. Maior de todas as loucuras do ser humano é fazer o que Adão fez. Adão teve a possibilidade de, na viração do dia, pedir conselhos ao Criador sobre aquela fruta que ele estava sendo apresentado. Um dia Eva ouviu a voz da serpente, tomou daquele fruto, presta atenção, tomou daquele fruto, comeu e ofereceu para ele. Mas só que a gente tem que perceber o seguinte, quem tinha contato com o Criador naquela situação ali era Adão. Deus estava aqui toda a viração do dia, disposto a ouvir tudo que Adão tinha para falar para ele. Adão fez isso? Não. Adão desprezou o conselho do Criador, assim como Salomão também desprezou, assim como Roboão também desprezou o conselho do Criador, a sabedoria do Criador, né? E nós vemos que a consequência do desprezo ao que o nosso Deus tem para dizer para a gente é divisão. Foi o que aconteceu com o reinado de Israel. Assim que assumiu o Roboão, assim que o Roboão colocou a mão no governo ali, Israel foi dividida. E você seguir conselho humano, seguir conselho do povo, seguir conselho de pessoas, certamente você vai ter problema com divisão. É uma certeza que eu te dou. Porque você vai agradar um e vai desagradar outros. Entende? E Deus, ele vai te dar um conselho, bota isso na sua cabeça. Deus, ele vai sempre te dar um conselho que vai ser determinante para o reino. Entende? Vai ser determinante, vai ser uma sabedoria que geralmente vai trazer benefício para muita gente. Assim, claro que aqueles que andam numa vida de desobediência a Deus, talvez não sejam atingidos pelas bênçãos que o Senhor vai estar derramando na sua mão, né? Mas, geralmente, quando o Senhor ele derrama as bênçãos para os seus servos, todos aqueles que estão andando naquele caminho ali, como aconteceu com Davi, né? Olha só que legal. Davi, ele estava ali diante do Senhor, toda a decisão que Davi tomava era baseado, né, no conselho que Deus dava para ele. E ele ia lá, ele derrotava os inimigos, em alguns casos até ele fugia dos inimigos porque era o conselho do Senhor. Ele fazia o que era melhor quando era o conselho do Senhor. E é claro que teve alguns percalços, Davi teve alguns altos e baixos, teve alguns erros na vida dele, mas sempre que ele errava, ele tinha a humildade, a hombridade de se despir da sua coroa, se despir das suas vestes, para entrar diante do Senhor, pedir perdão pelo caminho errado que ele seguiu, e começa a partir daquele momento ali a seguir as orientações de Deus. É isso que eu quero que você assimile, é isso que eu quero de verdade, que o Senhor fale ao seu coração. A partir do momento que você perceber que a fonte de toda sabedoria é Deus, você vai errar quase nunca, você não vai errar, não tem como errar. Gente, olha pro
capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus que era bom. Perceba que tudo que Deus participou, tudo que Deus criou, no final ele olha e diz, bom, isso aqui é bom. E você vai perceber que tudo começa a ficar ruim, tudo começa a desandar quando esses seres que Deus viu que era bom se afastam dele. Era tudo muito bom até a criatura começar a achar que sabia fazer alguma coisa e começou a tomar suas próprias decisões. Aí entrou a maldade, aí entrou o inferno, aí entrou a malícia, aí entrou a morte, aí entrou todas as mazelas da sociedade. Porque um dia o homem resolveu se afastar do Senhor. E, cara, sabe o que eu acho mais lindo quando eu leio a Bíblia ali naquela situação do Éden? É que Deus, toda a viração do dia, ele tinha prazer de estar aqui toda a viração do dia, cara, para conversar com Adão. E Adão desprezou a presença do Senhor. Desprezou, ele poderia ter perguntado para o Senhor, Deus, olha só, a mulher que tu me deste, ela me apresentou esse fruto aqui, um dia o Senhor me falou que isso aqui ia me fazer morrer, isso aqui é verdade? Ele não fez isso, né? E assim aconteceu com Roboão também. Ele poderia, eu creio que Roboão deve ter ouvido por alguém que um dia o pai dele pediu sabedoria ao Senhor. Ele podia ter perguntado para o Senhor, olha, Senhor, um dia meu pai pediu sabedoria e ele fez tudo que eu estou vendo que ele fez aqui. Eu falei com meus amigos aqui, não concordei muito não, assim, e eu queria saber a sua opinião. Acho que se ele, mesmo que ele tivesse invertido a ordem, eu creio que o Senhor teria misericórdia dele e teria instruído ele da melhor forma, né? Mas não, ele foi lá, não deu ouvidos aos mais velhos, né? Desprezou a sabedoria dos mais sábios ali, que eram os conselheiros do pai dele, e foi buscar conselho dos amigos. E aí temos Israel dividido aí. Olha que problema. Então, meu amigo, meu irmão, quero te dar toda a minha vida nisso. Gente, perceba, pelo amor de Deus, volte para o Senhor. Não tome decisões sem antes consultar o dono da sabedoria. Tá ok, gente? Ó, um forte beijo, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e bora dar ouvidos ao Senhor? Até a próxima e que Deus abençoe a sua vida, gente. Tchau!